Olá, bom dia, boa semana, que bom começar esse dia com você, para termos uma semana abençoada. Logo depois do louvor, vamos compartilhar uma palavra e que você seja edificado nesta semana, nesse dia. Grande abraço, já voltamos. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Aos meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Senhor, estou aqui. Batendo palma. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar. Senhor, estou aqui. Quero compartilhar com você esta segunda-feira, nesse tempo em que nós podemos ter e esse tempo de reflexão na palavra de Deus, quando nós começamos nossa semana. Eu quero compartilhar com você 1 Reis, capítulo 19, um texto da Bíblia muito precioso, importante, que fala sobre quando Elias estava perseguido. Elias estava andando com o seu povo e ali, de repente, deu uma grande confusão. Ele foi perseguido por Jezabel. Elias quis saber de Deus uma resposta. Ele gostaria de, em toda a sua vida, sua confusão, ele tinha dado a vida ao Senhor, ele tinha andado com Deus,
ele tinha obedecido a Deus, sido seu profeta, um fiel profeta, mas de repente ele estava em tão grande confusão que ele não mais compreendia o que fazer, nem quem era na verdade. E ali Elias orou, mas na sua ânsia pela oração, diz a Bíblia que houve um grande vento, um vento que era capaz de fender rochas. E Elias pensou também, olha, é uma resposta de Deus. Será que Deus está aqui? De repente ele descobriu que Deus não estava naquele vento. Logo depois, a gente encontra que houve um grande terremoto. Um terremoto capaz de balançar estruturas como montanhas, como essas que vocês estão vendo aí atrás. E ali ele percebeu também que Deus não estava no terremoto. Era muita agitação, mas ali não havia Deus para ele. Em outro tempo, aconteceu que Deus mandou um grande fogo. O fogo, sabe que é devastador, né? Não há como um barulho de um fogo tão grande que não possa chamar a atenção. Mas ali diz a Bíblia que Deus também não estava no fogo. Quantas vezes a gente ora, a gente busca, a gente pensa em Deus e pensa que Deus está em tantos lugares. Às vezes nós procuramos leituras e não encontramos nada, né? Mas às vezes pensamos que isso é importante. Mas Deus não está ali. E às vezes também é assim conosco, né? Nós procuramos, quantas vezes eu procurei em muitos lugares, às vezes eu acordo pela manhã e pego um devocional atrás do outro para poder saber se Deus fala comigo através de uma daquelas páginas de alguém que escreveu. Mas olha que coisa interessante, a maioria das vezes que eu vou atrás, que eu vou atrás dos devocionais, dos livros, é onde eu digo que nem Elias, eu quero que Deus fale comigo, não fala, não é por ali. Mas quando eu paro um pouco e eu vou orar, e eu me retiro um pouco, e eu vejo que na brisa suave, assim como foi com Elias, porque Elias percebeu Deus, numa brisa suave que foi depois do vento, que foi depois do terremoto, depois do fogo, veio uma brisa suave e então ele pôde ouvir Deus no seu interior, naquilo que dava para fazer, o que era para ele fazer, e ele ali encontrou paz. Olha, é só quando a gente para, quando a gente ora, quando a gente aquieta o coração, é que Deus tem espaço em nossas vidas. Em muitas ocasiões, não conseguimos ouvir Deus, porque nossa vida está tão agitada, nossa vida está tão preocupada com muitas coisas, e desta maneira, na agitação, Deus não fala. Eu lembro muito de algo que eu li, esse sim falou comigo, que não procure pessoas muito ocupadas para conselhos, porque ela não tem tempo de ouvir a Deus. Eu gosto de pessoas tranquilas, silenciosas, aquelas que pensam e que eu sei que buscou a Deus em momentos oportunos para ouvir. Olha, assim como Elias, talvez você tenha tido muitos dias, muitos tempos de procura, muitos tempos de confusão, às vezes de perseguição, às vezes de grande ansiedade, confusão mental, a ponto de querer buscar a Deus em tantos lugares, às vezes nem a Deus, né? Às vezes a gente desiste, vai buscar outra coisa qualquer e dá com os burros na água. Mas não, quando acontecer isso, peça a Deus para que dê direção para a sua vida. Ali você encontrará vida, direção e paz. Como o mundo precisa de paz. Mas até os crentes, até os religiosos estão buscando Deus nos trovões, no vento, no terremoto, no fogo, e vive puro fogo de palha. Mas quando você busca o Senhor com serenidade, com disposição, você vai encontrá-lo. Eu lembro que a Bíblia diz, busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque, ele se deixa achado. Se há uma coisa que Deus mais quer, é que você o busque, porque o que ele mais deseja é ser conhecido de você. E assim você o honrará e glorificará a sua vida. Olha, que nesta semana você pense em que você está buscando conselhos, direção. Será que não é hora de você parar um pouquinho, de pensar, de orar, respirar, desligar os aparelhos eletrônicos da sua volta,
Espera acabar esse, tá bom? Mas ler a Bíblia e fazer com que Deus tenha disponibilidade de falar com você. Há paz para nós, há vida para nós. Se nós não temos, não é culpa de Deus, é por causa de nós mesmos. Que nesta semana você seja ricamente abençoado com paz. Eu tirei um pouco desses dias para vir aqui, eu estou fazendo esse vídeo do fim do mundo, aqui na Patagônia, Argentina. Que coisa preciosa. Aqui eu pude ver que realmente é no silêncio que Deus está. E no silêncio da nossa alma, da nossa vida, no silêncio da criação. Tenha uma excelente semana, cheio da presença de Deus, e que Ele te dê paz. E você consiga ouvi-lo no silêncio do Espírito Santo que habita no seu coração. Um grande abraço, Deus abençoe você ricamente.